Abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6. E versículo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 6. Quem achou, dá glória a Deus. Coloca também aqui, olha, ó, já está ali, ó. Quem tiver sem Bíblia pode acompanhar aqui. O pessoal da mídia ali já colocou para nós. Mateus capítulo 6, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. O teu pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Agora vamos orar, feche teus olhos, vamos orar pela palavra. Ore a Deus agora, peça para o Espírito Santo te visitar. Peça para Deus falar com você nessa manhã. Obrigado, Jesus, obrigado pela tua graça, pela tua presença. Obrigado pela tua manifestação em nossas vidas, ó Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque, ó Deus, o Senhor nos escolheu para estarmos aqui nessa manhã e te adorar, e te exaltar, e te engrandecer, Pai. Por isso nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós queremos te engrandecer e declarar que só o Senhor é digno, só o Senhor é santo, 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 só o Senhor é exaltado nas nossas vidas nesse lugar. E pedimos nessa manhã, Pai, que o Senhor fale com cada coração, o Senhor abençoe cada irmão, cada família representada aqui, Senhor. Ó Deus, fala com cada um segundo a sua necessidade, que cada um seja cheio, que cada um seja abençoado, que cada um saia renovado e edificado nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amados, o tema hoje é fechando a porta. Jesus falou sobre fechar a porta. Você sabe que eu li um livro do pastor Paulo Canuto? Paulo Canuto, ele foi um homem que ele teve muita, mas muita experiência com Deus. Ele foi um traficante no Rio de Janeiro, Deus salvou ele de uma maneira poderosa. E Deus libertou aquele homem, Deus tem feito daquele homem um grande servo de Deus, né? Não sei se a gente pode usar essa palavra, né? Eles falam que grande é só o Senhor, mas ele é um homem de Deus e Deus tem usado a vida dele. E ele conta algo no livro dele sobre esse versículo que eu li com você, que eu quero compartilhar. Deus falou muito comigo. E Deus falou algo com ele sobre a oração do Pai Nosso, sobre a questão de você entrar no quarto e fechar a porta. E aí, sabe o que Jesus falou para ele? Que muitas vezes nós não entendemos esse texto, nós não entendemos esse versículo. Não é simplesmente eu entrar no meu quarto, porque nem todas as vezes que eu vou orar, eu vou estar lá no meu quarto. Às vezes eu vou estar orando aqui. E aí Jesus falou para ele, eu estou falando aqui de um quarto espiritual. Quando você ora, você está entrando numa sala. Quantos querem entrar na sala com Jesus aqui? Existe uma sala espiritual, a sala do trono, a presença de Deus, o lugar aonde você tem condições de ouvir a voz de Deus, de receber a palavra de Deus na tua vida. E aí ele falou, quando eu estou dizendo aqui nesse texto, olha que Jesus falou para ele, para você fechar a porta, quando você entrar no quarto, quando você entrar na sala, essa porta é a porta do teu coração. Você tem que trancar as coisas lá de fora para fora. Quando você vem para a minha presença, quando a gente vai orar, usando assim para você entender melhor,
a gente tem que deixar de fora da nossa oração todos os problemas, toda a ansiedade, todo o pecado, tudo aquilo que nos aflige, tem que ficar fora, do lado de fora. E aí Jesus falou bem claramente com ele: sabe por que você e muitos crentes, muitos de nós não somos abençoados muitas vezes quando nós oramos? Porque a gente vai orar, mas não fecha a porta. A gente vai orar, mas nós esquecemos oramos com a porta aberta. E se você orar com as portas abertas, o diabo te puxa de volta. Eu preciso fechar a porta do meu coração, para aquele momento ali eu ficar em experiência só eu e Jesus. Eu quero, quando eu vou orar, ter um particular somente eu e Jesus Cristo. Então quando ele fala para você fechar a porta, é que você precisa, entenda isso nessa manhã, fechar a porta do teu coração, para que o inimigo não venha trazer. Você tem que, algumas coisas você tem que renunciar, expulsar, pôr para fora, porque senão você não vai conseguir orar. Você não vai conseguir ter uma experiência, ouvir a voz de Deus, quando tem outras vozes falando com você. Às vezes é a tua ansiedade, às vezes é a tua preocupação, né? Eu tenho um amigo que foi orar com a gente, ele orou, e o desafio dele era orar. Ele queria orar, mas ele não conseguia orar, ele tinha tanta ansiedade. Eu falei: hoje nós vamos orar junto 1 hora, lá em Brodowski. E ele falou: bom, pastor, não sei se eu consigo. Eu lembro que eu fechei o olho, num cantinho lá, falei: ora à vontade, no final a gente ora junto. Falei para ele: vai para um canto aí. Eu fechei o olho aí, eu levantei e tal, abri o olho e já estava indo embora. Eu olhei, tinha dado 5 minutos só. Olha, eu lembrei aqui. Você lembrou nada, você vai lembrar que você tem que orar agora, você vai fechar todas as outras portas agora. Então se você orar com a... Jesus falou para ele, falou para o Paulo, né? Falou: olha, se você orar com a porta aberta, você tentar orar com a porta aberta, você não vai ter condições de me adorar e de entrar. Porque veja bem, amados, quando você ora, Deus pode abrir um portal celestial. Quantos querem que Deus abra um portal? Que os anjos venham. Essas experiências que você vê na Bíblia, Cornélio abriu lá, o céu abriu em cima da casa dele, os anjos veio na casa dele, e aconteceu coisas na casa dele. É porque ele fechou. Ele estava ali orando, jejuando, se arrependendo. Ele fechou as outras portas. Ele pôs para fora tudo que poderia impedir ele de entrar na presença de Deus. Então você tem que fechar a porta. Eu preciso fechar a porta para o orgulho, para a soberba, para a arrogância. Tem que ficar de fora. Quando eu entrar na sala com Jesus, tem que sobrar só eu e Ele. Eu tenho que me esvaziar. Quantos entendem isso? Quantos entendem? Que fechar a porta aqui não é simplesmente fechar a porta do teu quarto. A maioria das vezes que eu oro, eu não estou lá no meu quarto. É uma porta espiritual. É a porta do teu coração que precisa ser fechado, para que as coisas fiquem de fora. E muitas vezes você tem que fechar a porta com arrependimento. Às vezes nós precisamos fechar a porta com arrependimento de pecado, com quebrantamento. Amém, gente? É só eu ou você também entende que isso é uma verdade? Às vezes nós precisamos fechar as portas com arrependimento de pecado. Talvez pecado antigo que o diabo está ali falando para você que você não consegue, né? Eu briguei com o irmão na porta da igreja, na entrada hoje. Não é sobre pecado não. Eu falei: pastor, eu não consigo. Eu briguei com o varão ali. Não para de falar. Eu falei: para de falar essa palavra, né? Porque a gente nunca pode ficar falando, é decreto isso no mundo espiritual. A palavra eu não consigo, não pode fazer parte do nosso vocabulário. Vira para o teu irmão aí, faz uma cara de profeta, fala: você consegue. Em nome de Jesus você consegue. Amém, gente? Então nós, antes de orar, antes de entrar na sala com Ele, eu preciso fechar a porta.
A porta do pecado tem que ser fechada. Se você realmente quer ouvir a voz de Deus e quer ter uma experiência com Deus, a porta tem que ser fechada. Entra e fecha a porta. Você entra num relacionamento com Deus e as portas precisam ser fechadas. E o que mais existe muitas vezes é crente orando com a porta aberta. Aí Jesus falou para ele: se você orar com as portas abertas, com a porta aberta, o diabo puxa de volta. O diabo puxa de volta, né? Eu já orei com coisas na minha vida com porta aberta. Demorou a entender isso. Demorou, às vezes eu tenho que fazer uma guerra espiritual primeiro, tenho que ter arrependimento primeiro, para depois eu entrar na presença. Irmãos, eu não me conformo de orar e não entrar na sala. Eu quero entrar na sala. Quantos querem entrar na sala aqui? Quantos querem entrar? Na sala fala de intimidade. A sala fala de você ficar a sós com Deus, com Jesus. Você ficar com Ele. Amém ou não? Houve homens na Bíblia, alguns homens que quando você lê a Bíblia, você se assusta, né? Dizem que os 12, Jesus teve muitos discípulos, mas teve os 12 que foi mais próximo deles, sim ou não? Teve 12 que, meu Deus do céu. Entre os 12 teve 3, lembra dos 3? Todo mundo sabe o nome decorado, né? João, Tiago e Pedro. Mas entre os 3 teve um que foi João, que aqui em vida que ele deitava no colo de Jesus. E ele foi o último dos discípulos, era o mais jovem, né? E ele foi o último. Sobrou ele. Quando todo mundo achou que tinha acabado com tudo, ele foi levado para a ilha de Patmos. Ele foi levado lá no meio de bandido, onde ficava, eles queriam desertar uma pessoa lá. E foi lá que ele teve a revelação do Apocalipse. Deus levou ele lá no terceiro céu, porque ele era muito íntimo de Jesus. Jesus pode levar você lá no terceiro céu. Pastor Paulo Canuto fala que ele foi falou: tenho certeza que eu fui no Santo dos Santos. Ele fala no livro, ele viu a arca, ele viu assim, ele falou, é algo sobrenatural. É algo, eu não sei se Deus vai te levar na sala do trono, né? Quando a Bíblia fala sem santidade ninguém verá a Deus, a gente tem uma ideia assim. Esse versículo tem mais de umas 3 interpretações, viu gente? A gente pode pensar assim, bom, ele está dizendo que sem santidade ninguém vai para o céu. Faz sentido? Faz. Sem santidade ninguém verá a Deus, mas você pode ver a Deus hoje. Se você santificar a tua vida agora, se você andar com Deus agora. Alguns homens foram levados vivos, sim ou não? Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Você pode ter um encontro com os anjos, com Deus, depende da tua santificação, da tua vida, do teu entendimento. Se você entender que você quer deixar o pecado, você quer deixar tudo que atrapalha o teu relacionamento com Deus, você realmente quer entrar numa intimidade com Deus, Ele vai te levar. Ele vai te levar para a sala do trono. E Ele vai te dar experiências. Amém ou não? Sim ou não? Tem gente me olhando assim, mas pastor, você está falando de coisas aí. Eu estou falando de coisas que é possível. Não existe mais o véu foi rasgado. O véu que separava o homem de Deus, ele foi rasgado. Jesus rasgou o véu. Através da morte e do sangue derramado, Ele rasgou o véu e você pode ter experiências com Deus. Você pode falar com Deus, mas a gente precisa fechar a porta. Vira para o teu irmão e fala: para orar, adorar o Senhor, ter comunhão com o Senhor, você tem que fechar a porta. Amém? Essa é a porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Não é na porta da tua casa,
É a tua casa sim, mas a porta é a porta do coração. Eis que estou à porta e bato. Obrigado pela água. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cear junto fala de comunhão, fala de relacionamento. O Deus que eu conheço, Ele é um Deus de relacionamento. O Deus que eu conheço, Ele criou eu e você para ter um relacionamento conosco. Amém? Tem outros deuses por aí, mas o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Quando você olha para a Bíblia, você vê Adão ali na viração do dia. Todos os dias Deus vinha ali para ter comunhão, para ter um relacionamento com o homem. Isso prova que o homem foi criado para ter essa intimidade com Deus. E quando entrou o pecado, a primeira coisa que a gente perde é essa intimidade. Deus falou no meu coração que hoje o que primeiro precisa ser restaurado é essa intimidade. Quando isso é restaurado, a tua vida de oração, a tua vida de comunhão, a tua vida com Deus, a tua vida de oração, as outras coisas vão ser determinadas, as outras coisas vão acontecer naturalmente. Amém ou não? Quando você busca em primeiro lugar esse relacionamento, então as outras coisas vão acontecer. Mas tem muita coisa que tem que ficar de fora. Não sei se você está entendendo essa mensagem. Vou falar de uma maneira mais clara. Se você for orar e você estiver cheio de preocupação, é natural que você fique. Não é pecado você, pastor, eu estou sobrecarregado, aconteceu tanta coisa. Comigo também acontece. Você está na terra ainda, você não virou anjo, você é igual eu, igualzinho. Porém, a gente tem que aprender a fechar a porta, fechar essas coisas para fora, deixar tudo para fora, para você poder se relacionar com Deus, para você poder ouvir a voz de Deus. Quando sobra só eu e Jesus, aí eu consigo ouvir a voz dele, ele consegue falar comigo. Quando sobrar só você e Deus, ali na oração, ele vai conseguir falar com você. Para isso você tem que fechar a porta. O diabo tem que ficar de fora, amém ou não? Tem um livro tremendo que fala, eu li faz muito tempo, o livro chama Fecha a Porta na Cara do Diabo, né? Quando é o diabo, você não precisa ter educação, não pode bater a porta na cara dele, amém? Pá! Você vê que é o diabo, fala pá, 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 pá! Bate a porta, amém ou não? Fecha a porta na cara do inimigo. Se você não fizer isso, ele vai sempre te puxar. Ele vai sempre, tem coisas que não é pecado na tua vida, mas veja bem, ele vai tocar nessas fragilidades para te tirar da presença. Você é muito preocupado, ansioso, e vai trazer preocupações. O diabo vai dar uma ajudada, ele gosta de ajudar. Ele vai trazer um peso ali para você ficar preocupado, e aí ansioso, ansiedade é falta de fé. Eu tenho que fechar essa porta. Eu tenho que fechar essas portas, para que eu possa realmente adorar, ficar a sós com Deus. Pastor, você não sabe o que está acontecendo lá em casa, na minha vida. Eu sei, mas na hora que você for orar, você fecha a porta e Deus vai falar com você. Deus vai te dar direção, amém ou não? Deus vai te direcionar. Deus vai, a Bíblia fala, não deis lugar. O que é dar lugar? Dar lugar não significa, no grego é um pequeno espaço, pequeno território. Não é que você fez um pacto com o inimigo quando você dá lugar. Você deu lá uma brechinha. Você deu uma brechinha, você tem que cortar corta tudo isso daí, deixa para fora. Fala, Jesus, eu quero só o Senhor agora. Eu quero entrar na tua presença em santidade. Você vem aqui para a igreja na hora do louvor, na hora da oração aqui. Quantos adorou aqui nessa manhã? Parecia que eu estava no céu aqui nessa manhã. E quando você adora, você fica só você e Jesus. Quando você entra num culto desse aqui, você tem que deixar lá fora toda a preocupação, irmãos. Tem irmão que você fala, qual que foi a mensagem hoje? Sei lá, não lembro.
acabou o culto, por que você não lembra? Porque você não estava aqui, ué. Tem gente que vem só de corpo aqui, mas a cabeça está longe. O inimigo leva longe, o inimigo vem na igreja também, meu irmão. Vem na igreja para te atrapalhar, né? Mas está cheio de anjo aqui também. Amém ou não? O Espírito Santo está aqui nesse lugar para ministrar na tua vida, na medida que você abrir o coração. Eu já fui em lugar, já fui em culto, que eu recebi tanto. Aconteceu essa experiência comigo. Aí chegou alguém para mim e falou: mas esse culto não foi um culto legal. Aí eu fiquei olhando, eu falei: mas como assim não foi legal? Aí Deus falou comigo: essa pessoa não estava aqui, ela estava em outro lugar. Quantos estão aqui nessa manhã? Quantos estão aqui? Então deixa Deus falar com você nessa manhã, amém? Existe uma sala de oração, existe algo espiritual. Você não pode orar, apenas orar por orar. Você não pode simplesmente orar. A Bíblia fala em Hebreus que aquele que se aproxima de Deus, aquele que vem orar, que se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe. Eu oro a um Deus que existe. Então eu gosto de visualizar, irmãos. Vou contar a experiência para você aqui. Eu gosto de visualizar. Eu fecho o olho e eu vou lá. Primeiro eu fecho a porta. Se eu tiver coisa errada na minha vida, eu não consigo não. Vou ser bem honesto. Mas se eu fechar as portas, não tiver nada errado, em santidade ali, eu vou lá. Um dia eu tive uma experiência de ir lá ouvir o barulho das águas. A Bíblia fala que tem águas lá que sai debaixo do trono. E eu visualizei, eu fui lá, irmãos. Quando você entra lá, você não quer sair mais. Eu ouvi o barulho das águas. Quantos querem ouvir o barulho das águas? O rio que sai debaixo do trono, o rio de cura. E quando você entra nesse lugar, você é lavado, você é purificado, você é restaurado. Você tem que entrar na sala do trono. Aquele que se aproxima de Deus, é importante que ele creia que Deus existe. Ponto. Eu tenho que crer que eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E eu estou entrando na sala através do sangue de Jesus. Não é mérito meu, não é mérito teu. Você não merece, é pela graça. Graça significa favor não merecido. Amém ou não? A tua oração vai ser outra coisa se você entrar diante de Deus dessa maneira, dessa forma. Visualiza. As pessoas chamam de quarta dimensão. Tem até um livro do David Chu, né, da Coreia, que fala sobre o que é a quarta dimensão. É quando você visualiza, você vê algo e você consegue entrar naquela dimensão, na dimensão de Deus. A quarta dimensão é a dimensão onde está Deus. Quantos querem entrar na dimensão de Deus? Quantos querem entrar por esse portal, na quarta dimensão, onde você consegue, aquilo que você crê, aquilo que você visualiza, você entra nessa dimensão. Você visualiza. Ele começou uma igreja numa favela na Coreia, era o bairro mais pobre da cidade dele. E a igreja dele, hoje ele já faleceu, né? Porque ele já era bem de idade. Mas ele deixou uma igreja, a igreja maior do mundo está na Coreia. Não é Coreia do Norte não, Coreia do Norte ela é comunista. Coreia do Sul, ele deixou lá, além de outras igrejas, outros países para onde eles foram, a igreja maior do mundo. Um povo da favela que prosperou. E os testemunhos do livro dele é algo fantástico. Mas ele fala que ele entrava na quarta dimensão. Mas se ele entrava, você pode entrar também, sim ou não? Ele entrava, ele orava, ele não tinha pressa para orar. Ele não entrava, ele tinha uma sala de oração, ele entrava lá
Eles tinham um monte de oração, né? Eles tinham caverna, no monte já tinha as cavernas, e tinha a caverninha dele lá, onde ele orava. Ele subia no monte e ele ficava muito tempo ali. Ali Deus falava com ele, ali ele entrava na quarta dimensão. E ele ensina isso no livro. Por tudo que aconteceu aqui é porque a gente entrou. Eu quero desafiar você a entrar na sala de Deus, a entrar na presença de Deus. Amém? Eu quero desafiar você a entrar nesse lugar abençoado, aonde Ele pode te abençoar. A Bíblia fala que você tem direito. Nós não sabemos dos nossos direitos. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Você foi abençoado. Você tem direito nessas. Você está em Cristo Jesus. Se você não está, você precisa receber Jesus. Em Cristo Jesus nós temos direito. E eu posso entrar lá. A Bíblia também fala que nós estamos assentados com eles. Se eu estou em Cristo, significa Jesus está assentado no lugar mais alto, à direita do Pai. E a Bíblia fala em Efésios, acho que é capítulo 3, que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele está sentado é uma posição de reino, de reinar. Ele está reinando, sentado no trono. E a igreja está sentada com Ele, porque eu estou nele, Ele está em mim, eu estou nele. Então, com toda a humildade, com arrependimento, o sangue de Jesus, eu posso entrar lá. E se eu entrar lá, eu saio abençoado. Se você entrar nesse lugar, você sai abençoado. Amém ou não? Mas ninguém entra sem fechar a porta. Vira para o teu irmão, fala, fecha a porta. Porta da arrogância, pecados não confessados, com arrependimento. Amém ou não? Falta de perdão, a gente não perdoa. Muitas vezes a gente não perdoa ninguém. Como que eu vou ser perdoado? É uma condição para Deus te abençoar. É uma condição para mim ser abençoado, é liberar perdão. Eu preciso perdoar. Amém ou não? Sim ou não? Impurezas, coisas que estão na nossa vida, tem que fechar a porta. Fecha para fora da tua oração. Amém, igreja? Você sabe que eu estava lendo, eu li esses dias a primeira e segunda crônicas. Deus falou comigo para ler sobre os reis da Bíblia, né? Agora eu vou ler o livro de Reis, primeira e segunda Reis. Então eu li primeira e segunda crônica, que fala dos reis, que fala, né? E é interessante, eu fiz ali um resumo, né? Estou fazendo ainda, porque eu fui, onde Deus falou comigo, eu fui marcando ali com a caneta. E todos os reis, olha só, vou deixar umas dicas aqui para você. Todos aqueles que foram humildes, se humilharam, eles foram exaltados, ganharam batalha, ganharam guerra. Mas aqueles que foram arrogantes, em outras palavras, né? Ele não fechou essas portas na vida deles. Eles perderam batalhas, saíram enfermos, com enfermidade, foi levado cativo. Acontece tanta coisa. E Deus falou muito comigo, alguns reis que foram poderosos e caíram. A maioria caiu depois de uma grande conquista. Você sabe que o diabo caiu pela soberba, e ele traz a soberba, a arrogância, uma coisa que tem que ser quebrado na minha e na tua vida. O ser humano é orgulhoso, sim ou não? E aí a maioria cai depois que tem muitas conquistas, já acha que virou Deus. Não virou Deus, irmão. A gente sempre ganha a batalha por causa de Deus, por conta de Deus, da presença de Deus. Amém ou não? E todos que caíram por causa do orgulho. A maioria foi por causa do orgulho e da idolatria.
A idolatria tem que ser fechada para fora, é ficar do lado de lá da porta. O que é idolatria? Ah, pastor, não tem idolatria, só no Velho Testamento tem idolatria. Idolatria é tudo que você está adorando acima de Deus. A idolatria tem que ser fechado para fora, amém ou não? Eu vou fazer uma pergunta aqui. As pessoas que buscaram a Deus de todo o coração também foram abençoadas. Eu até anotei uma passagem aqui, né? Lá em, coloca para mim, Crônicas, 2 Crônicas 15:15 aqui, por favor. O que significa buscar a Deus de todo o coração? E todo Judá se alegrou desse juramento. Eles fizeram lá um juramento, fizeram um pacto diante de Deus, né? Porque todo Judá se alegrou desse juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. Tinha muita guerra, né? Tinha muita, e Deus, eu acho tremendo aqui, porque eles buscaram e acharam. Quantos quer buscar Deus e encontrar Deus? Quantos quer achar Deus? Porque de todo o coração eles o buscaram. Eu vou te explicar o que é buscar Deus de todo o coração. Aqui a gente pegou um texto isolado, mas se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que houve arrependimento. Eles ouviram a palavra trouxe confronto, e eles pegaram aquela palavra e se arrependeram. Eles limparam o altar, eles derrubou os altares de Balaim, de Baal, eles quebraram tudo, idolatria, pecado. Houve uma limpeza, e de todo o coração eles jejuaram, se arrependeram e buscaram a Deus, e o acharam, porque de toda a sua vontade o buscaram e o acharam. Eu acho lindo assim, e acharam, e o Senhor lhes deu repouso. Então você vai encontrar Deus quando você busca de todo o coração. E a definição que Deus me deu de buscar de todo o coração é quando eu consigo me esvaziar de mim mesmo, de tudo aquilo que possa atrapalhar a Deus. É quando eu consigo colocar Ele em primeiro lugar, e isso se torna mais importante para mim do que todas as outras coisas. Deus falou comigo: o que é mais importante para você? É aquilo que você mais adora e que você mais se dedica. Então me busca primeiro do que todas as coisas. Eu comecei a orar de madrugada, irmãos. Comecei a orar de madrugada. Comecei a orar. Antes de fazer qualquer coisa, comecei a orar. Comecei a orar. E Deus começou a falar comigo. Comecei a orar. Eu tenho um dia normal igual aos outros, mas a oração é de madrugada. De madrugada. É um horário mais de sacrifício, que você quer dormir, que você quer. Mas quando você entra na sala, é um horário que Deus te visita realmente, porque Deus pediu de todo o teu coração, né? Você tem que buscar buscar o Senhor como um tesouro escondido que você quer encontrar, aquilo que você dá valor, aquilo que você ama mais do que as outras coisas. E quando você ama Deus e busca Deus mais do que todas as outras coisas que você tem necessidade, né? Que você tem desejos também, coisas que você quer, alvos, projetos, eles vão começar a acontecer debaixo da bênção de Deus. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Amém ou não? Quando eu estou, o que a Bíblia está querendo dizer? Quando eu estou debaixo da bênção, tudo que acontecer comigo vai acontecer debaixo da bênção. Abraão morreu velho e fardo de dias, e o Senhor em todas as coisas o abençoou. O abençoou, porque tinha uma bênção na vida dele. Deus, eu não quero sair debaixo da tua bênção, porque se você tiver a bênção de Deus, mas para ter a bênção de Deus eu tenho que colocar Ele em primeiro lugar. Eu tenho que amar Ele mais do que as outras coisas. Bem-aventurado o homem, né, que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. E Deus falou comigo: só
faz isso se a pessoa amar a Deus. Só se você realmente amar a Deus, você vai buscar Ele de dia e de noite, e vai dedicar a tua vida, e vai se consagrar, mas se você amar mais o pecado do que a Deus, jamais você vai ser abençoado, como diz nesse salmo aqui. É aquilo que você coloca primeiro, que você ama mais. Vira para o teu irmão e fala: você tem que amar a Deus mais do que todas as coisas. Amém ou não? Tem outro texto lindo que eu gosto, Jeremias 29:13. Coloca Jeremias 29:13 aqui. Olha lá, vamos entender a palavra juntos hoje aqui, meditar aquilo que Deus quer falar conosco. Jeremias 29:13. Diga comigo, bem forte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. De todo o meu coração eu tenho que tirar as idolatrias, eu tenho que tirar o pecado, eu tenho que me esvaziar. Às vezes não é pecado. Eu vou contar experiência minha na minha oração, motivação errada, Vou contar para vocês as perguntas que Deus já fez para mim. Você quer ser pastor por quê? As perguntas que Deus fez para mim. Talvez para você vai perguntar outras coisas. Qual que é a tua motivação? É para mim? Você quer ovelhas para mim? Você quer multiplicar? É para o reino? Qual que é o motivo? A Bíblia fala assim: vos darei pastores segundo o meu coração. Já leu esse texto? Eu falei: Deus, se não for para mim ser um pastor segundo o teu coração, me dá outra coisa para fazer. Eu falei isso logo no começo do meu ministério: não quero ser pastor se não for para fazer segundo o teu coração. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. É você entender o que Deus quer. Eu aprendi que eu preciso entender o que Deus quer para essa igreja. Eu não posso vir aqui, irmãos, antes de ter orado muito e Deus falar realmente comigo, para trazer uma palavra para vocês. O que eu estou falando para vocês aqui, Deus colocou no meu coração durante as minhas orações. O que é segundo o coração de Deus? Os levitas, os ministérios que tem aqui, as professoras de criança, ministério infantil. A gente tem que trazer algo do coração de Deus, amém ou não? Algo de Deus para você. Eu jamais a gente pode. Por isso que um pastor não pode, eu não posso subir aqui com rancor. Hoje eu já vi misericórdia, meus ministérios por aí, eu já vi cada coisa. Um dia eu fui numa igreja, não é aqui, viu gente? Eu fui numa igreja e chega lá o pastor e falou: você não quer assumir essa igreja? Eu falei: não, querida, eu só vim pregar aqui, o que está acontecendo? No outro dia foi o meu pastor pregar lá. Ele foi pregar e ele desceu bambu nos irmãos, ele acabou com os irmãos. E depois deu a palavra para o pastor Gé. O Gé falou assim: primeiro ele derrubou a igreja, depois deu o microfone para mim. Então ele estava num lugar errado, ele não entendeu que ele tinha que trazer algo de Deus para as pessoas, não dele, da mágoa dele. A gente tem que ser ralado diante de Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Para servir, não é só pastor não, qualquer ministério, não pode ter nada de você, querido. Você tem que trazer algo de Deus para as pessoas. E eu preciso trazer algo de Deus para você. Você está entendendo? Que eu preciso de orar, e eu preciso me quebrantar diante de Deus todos os dias. E para você dar o seu melhor na tua vida, seja lá qual área da sua vida for, você precisa entrar na sala com Jesus todos os dias. Deixa Ele ministrar na tua vida, vai ficar mais fácil, irmãos. Quando a gente vai fazer na força do braço, não resolve. Pedro teve 2 experiências da pesca maravilhosa lá. E Jesus ensinou no Pedro que não ia funcionar mais na força do braço dele. Pedro jogou tarrafa, jogou rede, jogou a noite inteira e não apanhou nenhum peixe. Aí Jesus falou: joga a rede aqui, Pedro, aqui, Pedrão, aqui, joga aqui, Só uma vez que ele jogou. O que Jesus está fazendo ali? Se você trabalhar na força do teu braço, você não vai pescar nada.
Mais uma vez ele abandona, ele falou: de hoje em diante você vai ser pescador de homens. Ele temou voltar a pescar. Quando Jesus morre ali, e aí eles perderam a esperança e volta a pescar. Você conhece o texto lá, não vou abrir o texto. E ele volta a pescar sem apanhar nenhum peixe. Passou uma noite. Quem que apareceu na praia de manhã? Aliás, quem que já estava fazendo um churrasco lá com peixe assado na praia? Você lembra? Eu tinha peixe e pão na brasa, irmãos. Na hora que você vem com a farinha, Jesus já está com a polenta pronta. Aí Pedro olhou e falou: mas tem um forgado ali assando peixe. Nós pescador profissional, nós não pegou um peixe, mas já tem gente fazendo churrasco. Tem peixe, onde arrumou peixe, velho? Peixe assado, peixe e pão, irmão, só faltou vinagrete. Jesus estava com o churrasco pronto, meu Deus do céu. E aí ele falou, aí ele vai lá mais uma vez, ele faz o milagre, mandou jogar a rede. Falou: o mar não está para peixe, nós trabalhamos a noite inteira, mas se o Senhor está falando, mais uma rede cheia. Você sabe o que Deus está falando para nós? Você sabe qual que é o ensinamento aqui? Na força do braço você não vai conseguir nada. Na força, você precisa de uma palavra. Tudo que você precisa é de uma palavra. E eu oro até Deus me dar uma palavra. Tem coisas que eu estou orando ainda na minha vida para decidir. Eu quero uma palavra, não quero ouvir ninguém. Eu quero ouvir Deus. Eu preciso de uma. Fala para o teu irmão, você precisa de uma palavra. Você precisa de uma revelação que vai mudar a tua história, a tua vida. E aquela revelação mudou a história de Pedro. Você não é mais pescador, você vai ser pescador de homem. Ele foi um grande apóstolo, porque ele entendeu, ele recebeu uma palavra. Você está lá com os teus negócios lá, pastor está dando errado e tal. Você precisa de uma palavra. Você precisa só de uma palavra de Deus, de uma revelação, só isso, para mudar o rumo da tua vida. Falou: Pedro, não vai funcionar mais. Mas quando Jesus deu uma palavra, irmãos, ele encheu a rede. Ele encheu. Tem alguns pregadores que falam que Jesus tinha que pagar o aluguel, né? Porque ele usou o barco de Pedro para pregar, né? Alugou o barco de Pedro, como é que eu vou pagar? Ele falou: bom, você não pescou nada, então você vai. Encheu a rede, encheu o barco dele, encheu 2 barcos de peixe. Falou: tá pago? Então tá bom. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Você vai servir a Deus também, Ele vai te recompensar muito. Ele vai sempre te surpreender, porque Ele é Deus. Mas você tem que entrar na sala. Você tem que entrar no lugar onde você tem condições de receber uma palavra. Nesse lugar a gente entra fechando a porta, com arrependimento, deixando o pecado, deixando o nosso ego, deixando o nosso eu, deixando para fora. Fecha a porta na cara do diabo, do pecado, do mundo, das coisas do mundo. Adore a Deus, coloca Ele em primeiro lugar. E aí você vai ter muita bênção para contar, você vai ter muito testemunho para contar. Amém? Amém ou não? Vamos ficar em pé, eu não vou esticar essa palavra, porque eu quero te dar uma oportunidade de vir aqui na frente. Se você entende que essa palavra realmente é importante para você, você precisa de ter esse relacionamento com Deus, eu quero que você venha aqui, a gente vai ungir você. Amém?